O título da minha palavra é uma palavra que eu até gravei um videozinho e coloquei no YouTube, que é filhos ou jornaleiros? Você é filho ou você é jornaleiro? Filho? Será que nós somos realmente filhos? Abra sua Bíblia comigo em Lucas. Nós vamos ler um trecho grande, mas eu preciso ler para que vocês entendam. Isso é uma parábola que Jesus contou. E nós sabemos, queridos, que Jesus era o cara, né? Jesus era o máximo. Ele é incrível. E ele conversava, ele ensinava, ele usava muitas parábolas. E eu quero mostrar um pouquinho para vocês, dentro dessa parábola, a diferença entre filhos e jornaleiros, filhos e agregados. Como a gente fala, quem não é filho? Tem um filho e tem agregados? Pode ser. Abra sua Bíblia, Lucas, 15, eu vou ler a partir do versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. A gente vê aqui um homem rico, um homem muito rico. Com certeza ele não tinha só a fazenda, ele detinha vários bens. E o filho mais novo chega para ele e fala: pai, é o seguinte, eu quero dar um rolê pelo mundo, eu quero dar uma volta pelo mundo, eu quero passear pelo mundo, eu quero conhecer outras culturas. Então, faz favor, me dá a minha parte da herança. Gente, herança não se divide em vida, certo? Herança a gente recebe quando os nossos pais, morrem. Mas aquele filho, ele estava reivindicando os direitos dele. Da forma errada, mas estava. E aí, ele repartiu a fazenda, próximo versículo, e poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo que tinha e partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou todos os bens, vivendo dissolutamente. A gente, quando pega uma fortuna, quando a gente pega dinheiro, se nós não tivermos cuidado, o dinheiro some, sim ou não? Foi assim com aquele filho. E ele viveu dissolutamente. Viver dissolutamente é viver como se não houvesse amanhã, gente. É pegar o dinheiro e aplicar em tudo que você vê pela frente. Mas quando nós falamos de aplicar, nós falamos que o dinheiro vai e ele volta. No caso do filho, ele viveu dissolutamente, o dinheiro só foi. E aí foi-se. E ele acabou o dinheiro, amigos foram embora, ele começou a padecer necessidade. E o mais interessante, que isso se aplica a nós, é que muitas vezes os amigos, eles só ficam quando nós temos o que dá para eles, certo ou errado? Né? A nossa casa é cheia quando nós temos condições de fazer banquetes. Não são amigos, são colegas ou interesseiros. E aquele homem gastou tudo o que ele tinha. E ele começou a passar necessidade. E ele começou naquela cidade, os amigos sumiram, não tinha mais dinheiro. E ele começou a procurar emprego. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E ele começou a passar fome. Gastou tudo, os amigos sumiram e ele começou a passar fome. E a palavra de Deus diz que ele começou a procurar emprego. Ele foi aos cidadãos daquela cidade, o qual mandou aos seus campos apacentar porcos. Agora imagina, um milionário apacentando porcos. Você consegue imaginar? Sabe o que é isso?
Sabe o que é isso? Falta de identidade. Ele era filho, mas ele só estava interessado no que o pai podia prover para ele. E eu quero chegar nesse ponto, porque nós temos que vir à casa do Senhor, nós precisamos adorá-lo, nós precisamos estar firme na palavra, não pelo que o Deus pode nos dar, mas pelo que Ele é. Amém? Porque quando nós entregamos o nosso coração a Ele de verdade, quando nós, queridos, o adoramos, as bênçãos começam a nos perseguir. Amém? E aí, foi-se a um cidadão, e ele mandou ele para apacentar porcos. E ele olhava aqueles porcos comendo, e ele desejou comer o que aquele porco comia. Quando a gente está com fome, a gente come qualquer coisa. Mas deixa eu te falar, eu já ouvi muitos pregadores falar que ele comeu. Ele não comeu, ele desejou. Ele desejou comer, em algumas versões, as alfarrobas, em outras versões, bolotas. E aí a gente acha que é aquela coisa suja, aquela coisa nojenta, e não é. Alfarrobas e bolotas nada mais é do que sementes. E ele desejou a se alimentar com sementes. E a palavra de Deus diz, e tornando-se em si, ele disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos seus jornaleiros. E é aí que eu quero falar com você a diferença de filhos. O filho, ele sabe quem ele é. O jornaleiro, ele é interesseiro. Eu sou neta de senhor de engenho, né? Que meu bisavô tinha uma usina. Eu não alcancei. Quando ele morreu, eu tinha 3 anos de idade. Mas o meu avô contava que quando era tempo de corte da cana, chegava os caminhões ou os ônibus cheios de aquelas pessoas que eram trabalhadores contratados. Trabalhadores contratados para o corte da cana. Esse é o jornaleiro. E o filho, ele já tinha o discurso pronto para falar para o pai. Mas continuando. E aí, e levantou-se e foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele não terminou o discurso, porque o pai não deixou. O Senhor Jesus, ele já sabe o que você precisa, ele sabe o que você necessita, ele sabe o milagre que você veio buscar. E eu quero profetizar em nome de Jesus: o seu milagre está sendo liberado hoje, em nome de Jesus. Amém? E o pai não deixou ele terminar, e continuando. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe e põe-lhe um anel na mão e calce-lhe os pés. E trazei um bezerro cevado, mate-o, para que comamos e nos alegramos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, havia-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu as músicas e as danças, e chamou um dos seus servos e perguntou o que estava acontecendo, né? E aí o servo fala: não, teu irmão voltou.
Eles estão celebrando. E aí, o filho mais velho, ele se indignou. Falou, peraí. O cara foi embora, gastou tudo que tinha, volta hoje. Como diz o ditado, com a mão na frente e outra atrás. E aí, você vai me dizer que ele estava dando uma festa? Eu fiquei aqui o tempo todo. Vamos lá. Vindo, porém, esse filho que desperdiçou. Então aqui, vendo porém este filho que desperdiçou os seus bens com as meretrizes, mataste o bezerro. Aqui o filho já questiona o pai. Servado e disse-lhe. E o pai disse-lhe, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo que alegremos, porque o teu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. E aí agora que eu começo a minha palavra. Porque, queridos, muitas vezes você está aqui dentro e você não se considera como filho. Você se considera como empregado. O filho que tinha ido embora, apesar de ter feito da maneira errada, ele sabia, ele falou, tinha um discurso pronto. Mas ele falou, na casa do meu pai, até os jornaleiros comem. Imagina eu que sou filho. Jornaleiro, ele não tem amor à terra. Ele tem amor ao dinheiro. Ele não tem amor à fazenda. Porque ele não fica na fazenda. Ele vai lá, ele faz o trabalho, ganha o dinheiro e vai embora. Filho não, filho permanece. E deixa eu te falar, talvez você seja aquele filho que ficou na casa, mas você não se sente digno de pegar as bênçãos que o Senhor tem para você. E eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito seu, é herança sua. Você está padecendo por falta de conhecimento. Abrace a sua bênção e diga, é minha, é direito meu, é a minha herança. E eu não vou deixar que ninguém tome o que é meu. E ele correu para o pai, e o pai avistou, e o pai abraçou, e o pai beijou, e o pai deu identidade, ele deu um anel. Identidade. Olha para sua mão, você tem anel? Você tem anel, Deus já te deu um anel. Você tem identidade no Senhor. Porque para receber as bênçãos você precisa ter identidade, saber quem você é. Para com aquela coisa, eu não mereço isso. Aquilo é só para fulano, para ciclano, para beltrano. Não é para mim, ó céus, ó vida. Para com isso hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você tem direitos adquiridos, queridos. O Senhor já te deu identidade. O Senhor já te deu um anel. E aí, não muito satisfeito, o pai fala assim, traz vestes novas. Você tem as vestes de vitória, vestes novas. Fala de novidade de vida. E o pai disse, não, traz aí também um chinelo, né? Para que ele use. Calçado fala de direção. Se você está no Senhor, se você está na casa, se você se sente filho, você tem identidade, você tem tempo novo e você tem direção. Amém? E aí, esse irmão ficou mais velho, se irritou. E eu quero dizer uma coisa para você. Filho, sabe quem é o pai? Eu não sei quantos de vocês está passando por uma luta tão grande, tão grande, tão grande, que você fala assim, ah não, hoje é o último dia que eu vou para o culto, e quer saber, estou fora. Você vai levar a herança? Você vai embora? Você vai deixar o pai? Quero te dizer, se você for e quiser voltar,
o pai vai estar te esperando. Mas deixa eu te falar, nesse período que você ficará fora, você só vai perder o que você tem. Quando você for embora, você leva os dons? Leva. Claro que leva. Quando você for embora, você leva o batismo no Espírito Santo? Leva. Porque tudo que o Senhor dá, Ele não toma. Agora você só vai exercer se você estiver dentro do propósito. Porque o que é de Deus, queridos, só serve para servir a Deus. Não serve para servir o mundo. O jornaleiro, ele não tem amor à terra. O jornaleiro, ele faz apenas o trabalho dele. Mas o filho, ele cuida. Desculpa, querido, se você está pensando em se desviar, se você, por acaso, está insatisfeito com Deus e quer ir embora, deixa eu te falar, você nunca foi filho, você é jornaleiro. O filho, ele cuida da casa. O filho, ele cuida do que é do pai. Amém? E aquele pai, ele estava esperando o filho. A Bíblia diz que eu acredito que todos os dias ele estava lá no caminho, olhando para o caminho de onde o filho partiu. Porque o pai o viu de longe. A Bíblia diz que ele abraçou e ele o beijou. E o discurso que estava pronto, o filho não precisou falar. Porque o pai já sabia do coração. E deixa eu te falar uma coisa, Deus conhece o seu coração. Deixa eu falar uma coisa que eu acho que vocês não ouviram. Deus conhece o seu coração. Então deixa eu te falar, descansa. Descansa, não precisa de discurso, porque o Senhor sabe o que você precisa e Ele vai te dar. Sabe por quê? Porque Ele é pai e você é filho. Toma posse das bênçãos do Senhor. Toma posse do que Deus te deu. Toma posse da sua herança. Não fique apenas preocupado com o filho que foi embora. Você ficou, você é filho. Então você tem direito sim a tudo que o pai tem. Novilho cevado, a festa, a calçado, a anel e a vestes novas. Não fique na casa trabalhando como um servo do pai, mas tenha a identidade de filho. Tenha a identidade de filho. O filho que ficou não se sentia filho. O filho que foi, ele se sentia tão filho que ele falou: meu pai. E em nome de Jesus eu quero declarar para você que se você ainda hoje não tem Deus como seu pai, eu quero em nome de Jesus profetizar paternidade sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando nós temos paternidade, a gente tem segurança. Para quem você conta os seus problemas, se não é para o seu pai? Quando nós temos paternidade, a gente pode falar com o pai a hora que ele quiser, que nós quisermos. Você sabia que muitas vezes quando eu venho trabalhar, eu venho para o consultório, Jesus vem do banco do carona? Você sabia que eu converso muito com ele? E muitas vezes os meus netos chegam no meu quarto e me vê conversando, ou lavando uma louça, fazendo algo. E ele fala: está conversando, 4 anos, está conversando com Jesus, né, vovó? Tenha um relacionamento com Deus, ao ponto de você dizer: olha aqui, Satanás, não mexe comigo não, que eu vou contar para o meu pai. E o teu pai vai te defender. Amém?
Não confunda Deus. Não confunda Pai com o Pai terreno. Deus, Ele não falha. Ele não te abandona. Ele não te rejeita. Ele não tem filho querido nem filho preterido. Você é filho. E isso é o suficiente para o teu Pai te amar, te proteger, te guardar, te ouvir e liberar o que você está pedindo. Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus. Queridos, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito seu. Ah, mas eu estou com ação na justiça fazem 5 anos, 3 anos, 1 ano. Deixa eu te falar. Vai vir. No tempo certo vai vir. Sabe por quê? Não é porque Deus esqueceu de você. É porque você ainda não está pronto para essa vitória. Quantos tem filho de 3 anos, 4 anos, até 5 anos aqui? Levanta a mão. Algumas pessoas. Mesmo que você fosse milionário e teu pai falasse assim, e você falasse para o seu pai: pai, me dá uma Ferrari. Você daria para o seu filho? Você daria? Por quê? Aquele dinheiro da Ferrari não vai fazer falta para você. Por que você não daria? Porque seria uma falta de responsabilidade, certo? Seu filho não está pronto para dirigir. Querido, dessa maneira é o Senhor com você. Ele te dá quando você está pronto. Eu sei. O processo é doloroso. O processo é difícil. Mas nós alcançamos quando nós não saímos do processo. Amém? E eu quero dizer, Deus, Ele tem novidade de vida para você. Deus, Ele tem milagre para você. Mas muitos aqui não têm identidade. Identidade. Muitos aqui não têm a certeza desse amor de Deus por você. E nesta manhã, eu quero dizer para você, o Senhor está aqui e Ele quer te dar a identidade. Ele quer te dar a identidade de filho. Tipo a carteirinha de filho. Sabe? O Senhor quer te dar. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você nesse sentido. A equipe de louvor pode subir. Eu quero que você, queridos, que não tem certeza se você é filho, aqueles que têm alguma dúvida: não, eu acho que eu não sou filho, eu acho que eu não sei, eu sinto Deus longe, eu não acredito, será que Deus realmente vai me atender? Se você tem essa dúvida, vem aqui na frente no altar. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que não se sente filho. Se você não se sente filho, eu quero orar por você. O Senhor me mostra várias pessoas que não se sente à vontade, que não se sente filho. Esse não é o momento da gente ter vergonha. Esse é o momento de nós aproveitarmos e correr para Ele. Aleluia. 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 O Senhor nesta manhã, Ele vai trocar as suas vestes. O Senhor nessa manhã, Ele vai te dar identidade, Ele vai te dar anel. Aonde você passar, você vai com o seu anel. Todos vão saber que você tem Pai. E que ninguém te toca e fica impune.
E porque você tem pai, você tem identidade. Porque você tem pai, ele te dá a direção. Porque você tem pai, você tem direito à herança. Ora balabaxaia, xereando e cantarabarabachore cantarabaxaia. Aleluia, aleluia, aleluia.